Olá, eu sou Raquel Palmeirim, sou atriz, professora de teatro e produtora cultural formada pela Universidade Federal Fluminense aqui em Niterói. Aqui também em Niterói eu tenho uma companhia de teatro onde eu exerço a função de diretora de produção e sou responsável pela elaboração dos projetos que a gente faz. Esse curso ele vai ter 3 módulos. No módulo 1, nós vamos conversar um pouquinho, primeiramente, sobre a profissão do produtor cultural, apenas como uma introdução. Em seguida, nós vamos começar a falar dos tópicos importantes que existem para um projeto de teatro, para a elaboração desse projeto de teatro. Vamos dar continuidade no módulo 2 e no módulo 3 a gente faz a finalização. E eu também vou dar uma dica para vocês de uma bibliografia muito importante, que para mim foi muito importante na minha formação e eu acho que pode colaborar para que todos possam aprender ainda mais sobre gestão e sobre produção cultural, principalmente na área teatral. Bom, eu queria começar falando um pouquinho sobre a carreira do produtor cultural. Muita gente tem dúvidas, né, sobre o que um produtor cultural faz exatamente. Na verdade, existe uma ramificação muito grande da profissão, né? Cada projeto vai trabalhar com os produtores de uma determinada forma e o produtor também vai trabalhar, às vezes, numa instituição, em alguma empresa, também de formas diferenciadas, né? Diversificadas. Eu sempre digo que o produtor é um grande mediador, porque ele tem a função de ligar um projeto cultural e artístico a uma empresa para ter patrocínio, para obter apoios, né? Ou então ao grande público, né? Levar aquele produto para o público. E as funções no meio desse caminho são sempre executadas pelo produtor. E o produtor também é um grande elaborador de projetos, né? Ele também pode ser responsável pela criação de um projeto artístico e cultural. Então, por isso que é muito grande essa ramificação. Primeiro, porque a gente tem diversas áreas artísticas. E segundo, porque existe essa parte mais prática, onde o produtor vai muito mais para a rua para trabalhar, comprando materiais ou então buscando apoios e unindo esses polos, e também existe essa outra parte de trabalho em escritório. Eu queria deixar registrado também que nós, produtores culturais, temos uma grande influência dentro da economia de uma sociedade, né, de um local. E aí, com isso, a nossa responsabilidade também é muito grande, né? A transformação que se causa através de um projeto cultural, quando ele é colocado em prática, pode ser muito grande e muito benéfica para uma sociedade. Então, às vezes a gente acha que é uma profissão que não aparece, ou justamente porque está por trás, mas é uma profissão de suma importância para que tudo possa acontecer, né? Para que o evento possa acontecer. E também, quando a gente fala de cultura, a gente fala de hábitos de um povo, a gente fala de história, e a gente também precisa entender que o produtor cultural é responsável pelo registro disso tudo, né? Pela identidade cultural de um local, por colocar em evidência, às vezes, determinadas manifestações que não estariam se ele não criasse determinados projetos. Então, fica registrado aqui, primeiro, a minha grande felicidade e admiração por ser produtora cultural e pelos nossos colegas produtores culturais. Finalizada a introdução da nossa aula, a gente vai começar agora com os tópicos importantes do nosso projeto. Mas antes de falar dos tópicos, a gente precisa de uma grande ideia, de um conceito para esse projeto, né? E essa grande ideia, ela vai se transformar em tema e ela precisa ser estudada a fundo. Então, o produtor cultural, para que ele possa elaborar um texto
sobre esse projeto, ele também precisa estudar. Estudar, aliás, é uma coisa que a gente não pode parar de forma alguma, porque os temas são os mais variados possíveis, né? E a gente vai precisar se aprofundar nesse tema. E nem sempre é um lugar de conforto, um lugar que a gente já sabe, já conhece. Então a gente vai precisar buscar matérias de jornal, ou então fatos históricos. Enfim, a gente vai precisar, às vezes, fazer pesquisa de campo. Então, o conceito do projeto é onde tudo começa, essa grande ideia. Passando essa parte do conceito, a gente precisa entender a relevância. Por que que meu projeto tem que acontecer? Porque o mundo precisa dele. A gente vai chegar nesse lugar, nessa mesma pergunta, daqui a pouquinho, dentro de um dos tópicos do projeto. Porém, eu tenho que ter essa clareza na minha cabeça antes de começar a elaborar tudo, né? Porque é essa lacuna que eu vou precisar preencher com essa ideia, com essa grande ideia, com esse tema. E a gente também pode dizer que dentro do teatro, que é o nosso caso aqui, na elaboração de projetos para teatro, a gente tem uma especificidade muito grande, que é o seguinte: a gente às vezes no teatro trabalha em outras artes, isso pode acontecer também, né? Não é uma questão apenas do teatro, mas a gente pode começar um projeto não a partir de um tema assim, eu quero falar sobre a descoberta do Brasil. Eu posso querer iniciar um projeto a partir de uma técnica. Então, essa especificidade do teatro, né, que eu posso querer estudar as máscaras, e aí eu tenho que entender por que que eu quero colocar esse projeto sobre máscaras teatrais em prática, ou estudar uma técnica específica de indiana. E eu tenho que entender por que que eu vou estudar essa técnica indiana, né? Que lugar é esse que ela tem dentro da minha sociedade e do meu local, ou do local onde eu quero me apresentar. Então, o projeto também pode começar a partir disso. Essa ideia pode ser uma técnica, não necessariamente é um tema. O primeiro tópico de um projeto é a apresentação ou descrição. Nesse campo, nós vamos colocar um resumo de todo o nosso projeto. Escrever onde ele será apresentado, se tiver algum lugar já previsto. Se for um projeto mais genérico, a gente já coloca um pouquinho da história, escreve um pouquinho do objetivo dele. Então a gente vai, um pouquinho da justificativa, a gente vai fazer como se a pessoa pudesse ler na apresentação tudo o que está descrito em seguida. No campo seguinte, nós temos um dilema que persegue os produtores: sinopse versus release. A sinopse e o release são muito confundidos até pelas pessoas que nos solicitam, né? Então é importante que nós produtores, saibamos o que a gente tem que escrever numa sinopse e o que a gente tem que escrever num release. Até para que quando a pessoa solicite, você saiba o que ela precisa de você. Se é uma sinopse ou se é um release. A sinopse, ela é uma descrição curta do seu espetáculo. Então você vai tentar colocar em poucas palavras, né, o que o espetáculo conta como história. Se for um espetáculo que tem só ação, você também precisa descrever um pouquinho dessas ações, né, nesse campo. Se for um espetáculo que não tem uma história linear, você também precisa tentar descrever as sensações desse espetáculo nesse campo. Dentro do release, eu vou escrever um texto muito mais jornalístico. Ele vai facilitar o trabalho de divulgação do meu projeto. Então, ele vai conter a sinopse, ela vai dentro do release. Porém, além da sinopse, eu vou colocar uma pitadinha da minha proposta de encenação, eu vou botar uma frase da minha justificativa, eu vou fazer com que o público que leia esse release,
que ele fique curioso para ir assistir meu espetáculo. Então ele é muito mais um texto de divulgação da sua peça. E geralmente ele contém também o serviço do espetáculo, né? Onde vai acontecer, o local, no caso o teatro, às vezes tem um endereço, às vezes coloca-se a parte também, mas o nome da equipe, não inteira, mas o elenco, se não for muito grande. Se for muito grande, o que eu faço? Coloco apenas alguns nomes, né? Talvez os protagonistas do espetáculo, o nome dos músicos, da direção. Se for uma orquestra, também é a mesma coisa. Não dá para colocar o nome de todo mundo, mas se a orquestra, por exemplo, tiver um nome, eu posso colocar o nome dessa orquestra. Então, nesse lugar do release, eu tenho que pensar que é um texto que vai sair numa mídia, num jornal, num site, numa rede social. Então, por isso, ele precisa ter o nome de algumas pessoas e deixar essa pitadinha de curiosidade, né? Nós vamos ver exemplos agora na próxima página do release e da sinopse. E aí eu vou ler aqui para vocês, ó. Sinopse é um exemplo de um espetáculo da minha companhia de teatro, chamado Memórias de um Pequeno Grande Príncipe, que é uma adaptação do livro O Pequeno Príncipe. Então, a minha sinopse é: um avião cai, dentro dele está o aviador, um homem sisudo, estressado e esquecido. Era preciso um choque para organizar seus pensamentos. Com isso, sua memória traz à tona os personagens simbólicos da sua vida: a rosa, a serpente, a raposa, o guardador de chaves e o próprio Pequeno Príncipe. Vocês veem que eu não conto a história detalhadamente, né? Eu dou uma pincelada do que é a nossa história. Eu vou dizer o final da história? Não preciso dizer o final, não é para contar o texto inteiro. Eu preciso deixar claro para a pessoa que vai me contratar ou que vai me patrocinar como é o resumo daquilo que eu vou contar no palco. E no release, vamos lá, a Arte, Corpo, Teatro e Companhia, já coloquei aí o nome da companhia logo no início, traz à cena uma adaptação do livro O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Nesta releitura, os atores trabalharam com as técnicas do teatro de animação e deram vida ao protagonista, um boneco articulado com 75 centímetros de altura. Isso já é um pouco da nossa proposta de encenação, né? Foi aquilo que eu falei. Ele surge a partir do instante em que o aviador, Alexandre Volou, que é o nome do ator, já está ali, ó, cai no deserto. Ele é um homem sisudo, estressado e era preciso um choque para organizar seus pensamentos. Vê que eu já estou dentro da sinopse. Com isso, sua memória traz à tona os personagens simbólicos da sua vida: a rosa, a raposa, Eliana Lugatti, que faz os dois personagens, a serpente, Cida Palmeirim, o guarda-chaves, Alexandre Volou, e o próprio Pequeno Príncipe, Raquel Palmeirim, que sou eu mesma que faço a voz do boneco. Toda a história é permeada com músicas e sonoplastias autorais criadas por Renato Badeco e Rafael Terezo. Então, é legal a gente colocar exatamente um pouquinho de cada parte do nosso projeto para que a pessoa que vai ler isso tudo, primeiro, se conhecer algum ator, algum profissional da equipe, que ela vá até por conta disso, né? Pela qualidade do trabalho dessas pessoas. Segundo, é um registro para os atores que estão fazendo, para o músico, para a direção, é um registro ter o nome no jornal, é documento também, né? E a gente vai ver que essa documentação vai ser importante lá na frente, lá no finalzinho do nosso projeto. Em seguida, nós vamos para o campo objetivos. O que são objetivos? O que você quer atingir concretamente com o seu espetáculo? Então, é sempre a perguntinha do o quê? O quê? O campo objetivos, ele pode ser escrito em forma de tópicos ou em forma de texto. E ele sempre é dividido em objetivo geral ou objetivos gerais e objetivos específicos. E aí agora a gente vai ver a diferença entre um e outro. O que é muito importante nesse lugar, nesse campo?
é que vocês não escrevam de forma alguma subjetividades. Como assim? A plateia vai sentir alegria ou vai se divertir. Eu não tenho certeza se ela vai se divertir com o meu espetáculo. Eu posso até apresentar um espetáculo de comédia, mas eu não tenho certeza se a plateia vai se divertir com o meu espetáculo. Então isso não é um objetivo. Mas é um objetivo apresentar um espetáculo cômico. Então é esse lugar que a gente tem que chegar, da concretude do que a gente está fazendo, tá? Objetivos gerais. Você vai pensar o que engloba todo o seu projeto. Qual é o que você concretamente quer com o projeto inteiro? Pensa nisso de uma vez só, né? E depois, no objetivos específicos, nós vamos detalhar os campos. Então, eu posso falar da música, eu posso falar da estética, eu posso falar da mistura de linguagens. E a gente vai ver agora isso nos exemplos que eu vou mostrar para vocês, que eu trouxe aqui, que eu vou ler mais uma vez, que é o objetivo geral de um projeto da nossa companhia, que é apresentar um clássico da literatura mundial em forma de espetáculo teatral. Isso é um objetivo que encampa o projeto inteiro, né? E os objetivos específicos, poderia ter mais? Poderia ter mais, tá? Apresentar um espetáculo com música autoral, percussão e solos instrumentais, levando para o público em geral uma interseção das artes, o teatro e a música. Contar uma história onde haja aprofundamentos para crianças e seus acompanhantes adultos refletirem. Existe. O aprofundamento existe. Se eles vão refletir sobre, eu não sei. Mas o aprofundamento existe, é concreto. Mesclar em um mesmo espetáculo as linguagens de manipulação de bonecos, sombras e máscaras. Isso existe dentro do espetáculo. Então, são objetivos que eu tô colocando em prática na cena, né? E poderiam ter outros campos, não preciso me limitar a 3, 4, e assim como o geral podem ser 2. Podem ser 2 objetivos gerais, não pode ser muito, tá? Então, no geral, a gente se limita a menos, para no específico a gente poder detalhar. Bom, e nós chegamos ao fim do módulo 1, falando sobre os objetivos. Vamos seguir no módulo 2 para a justificativa, onde vocês vão escrever um texto mais extenso e aprofundado, assim como a proposta de encenação. Então o módulo 2 vai ser um pouquinho maior do que o módulo 1. O que eu sugiro é que vocês peguem tudo que a gente conversou nessa primeira parte e comecem a colocar em prática, já escrevendo o projeto de vocês, para que a gente dê continuidade na próxima aula. Boa escrita!